Gianni Infantino tentou vender a Copa do Mundo para fundos privados e não conseguiu. Qual era o objetivo dele e por que a UEFA ameaçou boicotar as competições da FIFA? Ah, Gianni Infantino, seu fofo, para não dizer outra coisa. Gente, eu tenho os meus problemas com o Gianni Infantino. Quero deixar bem claro que apesar da Copa do Mundo com 48 seleções ser um acerto nos aspectos de entretenimento, porque ele acertou na base da cagada, né? Porque o nível técnico foi um pouco mais próximo, a gente descobriu que os pequenos centros de futebol não só contam com o futebol, como eles também aprenderam a jogar um futebol competitivo, mesmo às vezes sendo extremamente defensivo. Foram jogos animados, foi uma Copa do Mundo de mais de um mês que deu certo, tanto na audiência quanto no fator de a gente gostar de ver os jogos conforme eles foram executados. Eu sempre fui contra, tá? Porque a Copa do Mundo só inflou para 48 seleções para que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, permanecesse no cargo como presidente. A gente sabe disso. Foi uma manobra política. Ele fez isso para ter mais votos dentro das confederações menores, já que a UEFA é tretada com a FIFA. E ele conseguiu esse objetivo, né? Porque ele ofereceu mais vagas para a África, mais vagas para a Ásia e Oceania. A própria CONCACAF conseguiu mais vagas, a Conmebol também tem. Meu Deus do céu, se o Brasil não conseguir se classificar para a Copa do Mundo pelo resto da vida, é porque o futebol brasileiro está em falência múltipla dos órgãos, porque, pelo amor de Deus, né, 5 vagas diretas, mais uma cesta de repescagem, não é possível que o Brasil não se classifique sempre. Então, o Infantino faz essas manobras para se manter no poder. E a última manobra dele foi tentar criar um fundo. O fundo se chama, ou se chamava, FIFA Forward Enterprise, que é uma empresa para captação de recursos, onde a ideia era negociar 20% dos direitos comerciais da Copa do Mundo para fundos privados. A empresa nasceria com uma avaliação de 20 bilhões de dólares e basicamente atenderia aos interesses dos investidores majoritariamente norte-americanos, porque o dinheiro está rolando por lá, e aí a gente não pode deixar de pensar que se são investidores norte-americanos é porque tem de alguma forma a influência do Donald Trump ali, e todo mundo sabe do que eu estou falando, porque, pelo amor de Deus, você pode pensar o que quiser do Trump, você tem o direito a ter a opinião e o posicionamento em prol ou a favor dele, mas ele ganhar o prêmio da paz da FIFA por existir é meio problemático, né? Sem falar nas outras coisas que aconteceram durante a Copa do Mundo e principalmente o cartão vermelho cancelado contra o jogador dos Estados Unidos a pedido do Donald Trump, ferindo o princípio de isonomia, ferindo esfera esportiva, ferindo tudo. Então, isso também seria assunto para outra pauta, mas a Copa do Mundo já passou. Aí veio a UEFA, que não precisa do dinheiro, e isso também é um ponto importante, porque a justificativa para vender 20% dos direitos da Copa do Mundo para fundos privados era para fazer com que esse dinheiro seja compartilhado com o desenvolvimento do futebol global. O argumento oficial era dobrar os investimentos feitos para o desenvolvimento do futebol global, o que significa que esse dinheiro iria para as federações menores, iriam para os centros menores de futebol, para os centros menos favorecidos, menos abastecidos, e eu entendo que os pequenos centros, os países mais pobres, eles precisam ter o desenvolvimento de futebol aplicado, mas não em troca de apoio político para o Gianni Infantino ser eleito presidente da FIFA ad eternum. A UEFA, que não ia participar do bolo financeiro, que não iria lucrar nada com isso e que não precisa do dinheiro, porque é a confederação mais rica do mundo, pegou as suas 55 federações e publicamente ameaçou boicotar todas as competições da FIFA. E a gente sabe que a UEFA tem poder de barganha. Sem as seleções europeias não tem Copa do Mundo. Os principais jogadores estão na Europa. A atual campeã mundial está na Europa. Então, não tem como você
ter uma competição da FIFA chancelada pela FIFA, nem mesmo uma competição mundial, não dá para chamar de Copa do Mundo sem as seleções da UEFA. E a treta da UEFA com a FIFA, ela também, óbvio, está relacionado a dinheiro, mas também está relacionado, na minha opinião, a controle de narrativa. Porque a UEFA conseguiu estabelecer algo que resolvia nas duas pontas para as seleções europeias. Primeiro, o que eles consideram como chatice, que é jogar contra as seleções de outros continentes. Algo que, na minha opinião, foi um tiro no pé contra as próprias seleções europeias quando a Argentina conquista a Copa do Mundo no Catar em 2022. E ainda acho que isso tem reflexos até hoje, porque as seleções europeias que fracassaram acabaram caindo em boa parte para seleções de outros continentes. A Alemanha, por exemplo, caiu para Equador e Paraguai. A gente tem Holanda e Bélgica que tiveram dificuldades com seleções de outros continentes. A própria Espanha, no jogo de abertura, que passou pelo que passou contra Cabo Verde e não conseguiu vencer. Então aí cai no campo do subjetivo de entendimento que a competitividade máxima do futebol está apenas e tão somente quando jogamos contra os nossos iguais, porque o futebol é um esporte globalizado. A gente tem jogadores de diferentes países em diferentes centros, vários jogadores de países menores estão jogando na Europa, então é uma visão tanto quanto egocentrista da própria UEFA. Mas isso também é assunto para outro momento. Fato é que a UEFA criou a UEFA Nations League e isso embaçou demais o rolê da FIFA. Com a Nations League, que acontece intertemporadas, interciclos, por assim dizer, a gente tem edições da Nations League acontecendo entre uma Copa do Mundo e entre uma Eurocopa, e entre uma Eurocopa e uma Copa do Mundo. É um torneio intercontinental em forma de liga que dura 2 anos. Ou 1 ano e meio, como queira. Eles trouxeram a fórmula bem-sucedida da UEFA Champions League para a Nations League. Eles não fizeram o cruzamento suíço que a Champions League agora adota para os clubes por conta também da dinâmica comercial e da própria dinâmica das equipes, que o calendário é muito mais estreito e aí o calendário suíço funciona melhor. A gente tem a primeira fase, só para explicar, primeira fase da Champions League em formato liga, com chaveamentos direcionados, com jogos direcionados, e depois, na fase de mata-mata, a gente tem o formato Copa, que é o formato tradicional. Abolir as fases de grupos com apenas poucas equipes foi um grande ganho da UEFA Champions League. Aí vem a Nations League, adapta o formato, basicamente mantém engessado o formato antigo da Champions e coloca as seleções, e aí deixa o pau torar numa, eu não digo Série B, mas numa versão alternativa, numa Copa do Brasil, do que seria a Eurocopa. E no meio do caminho, essas equipes ainda jogam eliminatórias para a Eurocopa e eliminatórias para a Copa do Mundo, em paralelo com a Nations League. Então já é muito jogo para as seleções e muito jogo forte para as seleções. E com tudo isso, a UEFA conseguiu não só resolver um problema de calendário, mas também criar uma solução financeira muito interessante, porque comercialização de direitos de transmissão da UEFA Champions, da Nations League, da Champions, comercialização dos direitos da Nations League para televisão no mundo, são comercializados com peso elevado, pode não ter o mesmo peso de negociação da Champions ou da Eurocopa, mas é algo relevante. Consolida a UEFA como aquela que tem como nome associado o termo League, tá? E a FIFA, olhando para o lado, ficou com invejinha e perdeu uma ótima oportunidade para ela mesma criar a sua versão de Nations League. Já pensou você ter Brasil e Argentina jogando de tempos em tempos com França, Alemanha, Itália, valendo dinheiro? Valendo dinheiro, valendo premiação, valendo prestígio, valendo a própria chancela da FIFA para mais um título? Imagina como seria bom, hein? Pois é, a UEFA tem tudo isso com a UEFA Nations League. Tudo isso faz parte da briga de narrativa entre FIFA e UEFA. E o único contraponto do Infantino nesse momento é conseguir o apoio das federações menores, que foi basicamente isso que aconteceu para
que a Copa do Mundo acontecesse na Rússia em 2018, para que a Copa do Mundo acontecesse no Catar em 2022, para que ele conseguisse uma reeleição, um segundo mandato como presidente da FIFA e, quem sabe, na tentativa de se perpetuar no mandato de alguma forma, porque é claro também que a Copa de 2030, com essa bagunça de ter 3 sedes na América do Sul e 3 sedes na Europa, também foi ideia do Infantino em busca de votos, em busca de apoio político, e a ideia de ter 48 seleções, como eu disse no começo do vídeo, também passou por apoio político, também passou por acordo do Infantino para ter volume de votos para se manter na cadeira da presidência da FIFA. Tudo isso é sobre dinheiro, poder, controle de narrativa e, sim, privatizar uma coisa que é de associação, de federação, para que um grupo receba e outro não, é complicado. Mais complicado ainda está o fato de a FIFA querer enfrentar uma UEFA que é poderosa, uma UEFA que tem boa parte, ou melhor, vamos trazer para números, né? 25% das federações de futebol do mundo estão na UEFA. O controle é enorme, o volume de votos a favor ou contra de qualquer decisão é enorme. E com essa briga que aconteceu agora, para tentar evitar a privatização da Copa do Mundo, ou de 20% dela, eu estou mexendo aqui na minha caixinha de pendrives, enquanto eu gravo o vídeo, essa briga para poder comercializar ou privatizar parte da Copa do Mundo pode ter acendido o pavio para a explosão de um grande barril de pólvora que pode se refletir nas próximas eleições para presidente da FIFA. É um Infantino que pode ter dado um sinal de que ele está meio desesperado e de que ele pode eventualmente perder a eleição e pode perder a possibilidade de um novo mandato. A gente vai acompanhar isso mais de perto. É uma história interessante, é uma história cabeluda, problemática também no contexto de você ter uma Copa do Mundo que já tem muitos interesses comerciais, você tem patrocinadores robustos, você tem influência das marcas. Pelo amor de Deus, o que aconteceu no Brasil de passar por cima de uma lei que proíbe a entrada de bebidas alcoólicas nos estádios, nas arenas esportivas, e aí por conta de um dos grandes patrocinadores da Copa do Mundo ser uma marca de cerveja, você flexibilizar e criar temporariamente uma lei que permite a inclusão das bebidas alcoólicas, ou melhor, daquela cerveja que patrocina o torneio dentro das praças esportivas onde os jogos acontecem. São os esquemões da FIFA. São os esquemas da FIFA que agora escalou para outro nível, para a privatização de parte da Copa do Mundo. A Europa não ficou muito feliz em ver o prestígio de suas seleções, dos seus jogadores, sendo comercializado e eles não ganhando muito com isso. De novo, não só deles, né? Mas a gente está falando daquela federação que tem muito controle de narrativa e que tem a atual campeã do mundo. Então, a opinião deles importa de várias maneiras. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e ajude a manter essa iniciativa no ar, impulsionando esse conteúdo para outras frentes. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.